Bom domingo! Hoje a gente vai mergulhar fundo em uma das histórias mais conhecidas e poderosas de todos os tempos, a parábola do bom samaritano. Isso. E a nossa lente para essa análise vai ser um sermão muito provocador de Charles Spurgeon, um pregador do século XIX. Exato, e ele não se contenta só em recontar a história, né? De jeito nenhum. Para o Spurgeon, essa parábola é um espelho. Um espelho que reflete não só a sociedade, mas tipo a nossa própria alma. Ele usa a história para dissecar 3 temas universais: a realidade do sofrimento, a anatomia, que é assustadoramente lógica, da indiferença, e, claro, o que significa verdadeira compaixão em ação. Certo. Vamos então destrinchar isso. O nosso objetivo aqui é entender como a análise do Spurgeon, feita há mais de 150 anos, consegue ser tão relevante hoje. Ele transforma uma história que todo mundo acha que conhece num diagnóstico poderoso da condição humana. Para começar, o Spurgeon estabelece um cenário que, assim, todo mundo conhece bem. O mundo está repleto de aflição. Ele usa a imagem do homem caído na estrada como um símbolo universal do sofrimento. Sim, e a primeira observação dele já é crucial. Ele diz que muitas vezes o sofrimento não é culpa da vítima, sabe? Como no caso do viajante que foi assaltado. Ele simplesmente estava no lugar errado, na hora errada. Exatamente. É um infortúnio que exige empatia imediata, sem nenhum tipo de julgamento. Mas ele vai além. Ele também diz que muito sofrimento é causado pela maldade de outras pessoas. Os ladrões na história, eles são a causa direta da dor daquele homem. E ele traz isso para o tempo dele com uma força impressionante. Ele menciona a brutalidade do bêbado, a crueldade do opressor, a mentira do caluniador. Uau! Simplesmente acabaria se o mal fosse removido do coração humano. Isso, claro, desperta nossa compaixão pelas vítimas inocentes do pecado dos outros. Um ponto que me chamou muita atenção foi essa ideia dos caminhos sangrentos. Ele não está falando só da estrada de Jerusalém para Jericó, né? Não, essa é uma analogia poderosíssima. Ele aplica isso à própria época dele, no século XIX, em plena Revolução Industrial. Certo. Ele descreve as ocupações perigosas, como as minas, as ferrovias, os escritórios mal ventilados onde as vidas se perdiam, e as condições insalubres em que os pobres de Londres viviam. Ele chama tudo isso de caminhos sangrentos modernos. Exato. A mensagem é que aqueles que estão em caminhos mais seguros têm uma responsabilidade, uma dívida, com aqueles que enfrentam perigos todos os dias. Ok, então o cenário de sofrimento está montado. Agora vamos analisar os personagens que passam pelo homem ferido. O sacerdote e o levita. É aqui que a análise do Spurgeon fica bem cortante. Sem dúvida. Ele argumenta que a presença deles ali não foi um acidente. Foi tipo a providência divina que os colocou naquele caminho. Com o propósito de ajudar. Exatamente. Eram as pessoas certas na hora certa. Eram figuras religiosas que conheciam os mandamentos de amar ao próximo, tinham acabado de sair do serviço no templo. E mesmo assim eles passaram de largo. O que eu acho genial na análise do Spurgeon é que ele imagina as desculpas que eles devem ter criado. E é quase cômico de tão atual. É uma desconstrução brilhante da autojustificação. A lista de possíveis desculpas é impressionante. A primeira é a pressa. Pois vem o medo. Os ladrões podem voltar. É perigoso ficar aqui. Essa é forte e muito comum. Tem também a da incompetência. Não entendo de cirurgia. Eu poderia até piorar a situação. Ou a da futilidade. Ele já está semi-morto. É um caso perdido. Seria um desperdício de tempo. É um cálculo frio, né? Totalmente. E tem a da prudência. Alguém pode me encontrar perto do corpo e me acusar do crime. E por fim, aquele mais critica, a da falsa santidade. Ah, essa é mais irônica. Pois é, sou um sacerdote, não posso me contaminar tocando em feridas e sangue. É a perversão da religião. Então, o que tudo isso significa? Que a indiferença raramente se apresenta como ela é. Ela sempre vem vestida com desculpas lógicas e prudentes. Exatamente. É um mecanismo de auto-engano para justificar nossa inércia. Mas então, a história muda completamente. Chega uma terceira pessoa, o samaritano. E aqui é que a análise fica fascinante.
O samaritano é o exemplo perfeito justamente por ser a pessoa menos provável de ajudar. Porque judeus e samaritanos se odiavam, um ódio profundo. Ele estava ajudando alguém que, em qualquer outra situação, provavelmente o desprezaria. E o Spurgeon enfatiza isso. A verdadeira caridade transcende barreiras de fé, de nacionalidade, de preconceito. E não foi só a atitude, mas como ele fez. Spurgeon detalha as ações dele quase como um manual de benevolência. Exato. As ações foram, primeiro, pessoais e imediatas. Ele não delegou a tarefa. Ele mesmo se aproximou, limpou as feridas com o próprio óleo e vinho que ele carregava. Ele se envolveu diretamente, com as próprias mãos. E foram ações sacrificiais. Ele provavelmente rasgou as próprias vestes para fazer as ataduras. E o mais importante, colocou o homem no seu animal, o que significa que ele mesmo teve que andar. Isso. Ele trocou de lugar com o sofredor. E, por fim, as ações foram completas. Ele não fez só os primeiros socorros. Não, ele foi até o fim. Levou o homem a uma hospedaria, pagou pela estadia e disse ao dono: cuida deste homem. E o mais impressionante, prometeu pagar qualquer despesa extra quando voltasse. Spurgeon chama isso de caridade que se estende até o fim. É um cheque em branco para a bondade. É um padrão quase sobre-humano. E é nesse ponto que Spurgeon eleva a parábola a um outro nível, usando ela como uma analogia. Certo, uma analogia teológica. Sim, ele traça um paralelo entre o bom samaritano e a figura de Jesus Cristo, que ele chama de o Supremo Samaritano. E a gente seguia o homem caído na estrada. Isso. Só que, na visão dele, a nossa condição era ainda pior. O homem na estrada estava semi-morto por um infortúnio. Nós, segundo a teologia dele, estávamos totalmente mortos em pecados e por nossa própria culpa. Entendi. E o socorro, nesse caso, foi infinitamente maior. Precisamente. O samaritano usou óleo e vinho. Cristo ofereceu o próprio sangue. O samaritano arriscou sua segurança. Cristo entregou a própria vida. O cuidado do samaritano foi temporário. A compaixão de Cristo é contínua e eterna. Então a conclusão de Spurgeon é dupla. Para quem busca salvação por suas obras, a parábola mostra um padrão de perfeição, impossível de ser atingido. Exatamente. A resposta para essa pessoa é: vai e faça o mesmo. Um comando que revela nossa incapacidade. Mas e para quem já se considera salvo? Para quem já recebeu esse resgate? Para essa pessoa, a parábola é um chamado a imitar essa compaixão. Não como forma de obter algo, mas como uma resposta de gratidão. A lógica muda. Não é mais preciso ser bom para ser salvo, mas fui salvo, por isso quero ser bom. Exato. A compaixão vira uma resposta, não um requisito. Analisamos hoje a aflição no mundo, as desculpas que a gente cria para a indiferença e o modelo de uma compaixão que é ativa, sacrificial e completa. Tudo isso através da interpretação profunda de Charles Spurgeon sobre o bom samaritano. Isso levanta uma questão importante, né? A parábola e a análise de Spurgeon nos forçam a perguntar: a nossa compaixão é só um sentimento ou ela se manifesta em ações concretas, ações que custam alguma coisa? Isso. Ações que são custosas e que ultrapassam nossas barreiras de conforto e preconceito. Uma reflexão poderosa para a gente encerrar. Esse episódio faz parte da série Sermões de Domingo. Na semana que vem teremos um novo sermão para nossa reflexão. Até lá. Deus abençoe todos os ouvintes.